Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Eu quero convidar vocês aí a participar de mais uma história, então vamos junto embarcar nessa viagem. Bom, galera, eu quero começar a nossa história fazendo uma pergunta pra você. Você já foi pra alguma praia ou pra algum lugar, um parque que tivesse muitas pedras ou muitas rochas? Se sim, se liga porque nessa história a gente vai contar sobre dois lugares muito iguais, muito semelhantes a esses dois, né? Então, lá em Mateus 7, Jesus ele estava ensinando algumas pessoas e ele fala sobre construir a casa em um lugar onde era um lugar cheio de areia, como se fosse realmente na praia, e o outro era um lugar onde tinha muitas rochas, né? E a gente vai entender o que o Senhor quis dizer. Bom, então vamos falar sobre a primeira casa. Lá em Mateus 7 diz que a primeira casa ela era uma casa construída na rocha. Então imagina um lugar cheio de pedras, com muitas árvores e tal, mas com muitas rochas também ao seu redor. E aí você, um construtor, junto com a sua família, os seus amigos, quem você quisesse que estivesse nessa casa, construíram uma casa ali. E aí você foi, construiu a sua casa, mas aí em determinados momentos começou uma chuva muito forte, ou um vento muito forte, ou sei lá, alguma coisa assim que pudesse prejudicar a construção da sua casa. Quero que você pense aí e me responda. Ou responda aí pra mamãe, pro papai, alguém que estiver próximo a você. Se você construiu essa casa nessa rocha, mesmo com os ventos, a tempestade, esse barulho que tá tocando aqui, que é bem alto e tal, mesmo com tudo isso, vocês acham que a casa, ela vai ceder, ela vai ser derrubada, vai ser levada pelo vento, ou ela vai ficar firme e forte naquela rocha? Bom, se você disse que ela vai ficar firme e forte naquela rocha, você acertou. A palavra de Deus diz que quando nós construímos a nossa casa na rocha, nada pode abater aquela casa. Aquela casa ela vai permanecer firme, ela vai permanecer intacta. E a nossa vida também é assim. Lá em João, capítulo 7, versículo 24, Jesus diz que aquela pessoa que ora, que lê a palavra, que estuda os ensinamentos de Jesus, que tem a vontade de ser mais semelhante a ele, é uma pessoa prudente, uma pessoa muito sábia, muito inteligente, e aí ela é como se ela construísse a sua casa na rocha, onde nada que possa acontecer, nenhuma circunstância vai nos abater e nos abalar, nem vai nos afastar, né, no caso da presença de Deus. Isso é muito legal, porque Deus, ele espera que nós venhamos construir a nossa casa nessa rocha, onde nossa vida ela vai estar firme, a nossa vida ela vai estar totalmente entregue a Deus e a gente vai ter uma proteção no sentido de que nada vai nos abater, porque nós vamos estar firmados através da vida de Jesus, né, que veio para nos salvar, nos libertar e através da graça nos deu a chance de nova vida. Então eu quero que vocês pensem, porque Jesus, ele é a rocha ao qual nós temos que colocar a nossa vida. Quando nós colocamos a nossa vida e depositamos a nossa vida em Jesus, e nos dedicamos em aprender mais sobre ele, mais sobre a sua palavra, mais sobre os seus ensinamentos, quando a gente se dedica em orar para conversar com ele, a gente começa a construir a nossa vida nessa rocha e nós nos tornamos pessoas inabaláveis. Mas, Gelari, o que é ser inabalável? Ser inabalável é realmente ter essa ideia de que nada pode nos deter, porque nós estamos com o nosso coração e a nossa vida no lugar certo, como aquela pessoa que construiu aquela casa na rocha. Mas, Gelari, e a casa na areia? O que significa a gente ter uma casa na areia? A casa na areia, ela é o oposto do que nós acabamos de falar, que é ter uma vida firmada, né, na rocha que a gente viu que era Jesus. Então, imagine só, você tá numa praia, bem na areia mesmo, e aí você começa a construir a sua casa. Mas aí, da mesma forma que da rocha, começou a vir um vento muito forte. E aí, nesse vento forte, uma tempestade, e as ondas do mar começaram a ficar muito altas, muito altas, e aí começou a invadir na casa, e aquela casa ela começa a ceder e começa a desabar e o vento leva uma madeira, o vento vai e tal, e aquela casa acaba desmoronando. É basicamente isso que acontece quando a gente constrói a casa na areia, porque a areia ela não tem um solo firme, né? A areia ela é areia. A gente consegue construir um castelo muito bonito com ela na praia, mas a gente não consegue criar uma casa no qual a gente poderia morar, por exemplo, né? E
essa pessoa, ela acaba não sendo tão prudente quanto aquela que fez na rocha, porque ela é uma pessoa que ela não se dedica em aprender quem Jesus é, ela não se dedica em ler a palavra, em orar, né? Então Jesus diz que aquelas pessoas que não conhecem a palavra dele, que não estudam, que não têm esse discernimento sobre quem Jesus é, sobre a vida, né, dele, elas são como pessoas que acabam construindo a sua vida e a sua casa, né, no caso, na areia. E aí, por vezes, algumas situações vão derrubar ela. Então, é muito legal isso, né, de a gente diferenciar, porque a rocha, né, como a gente viu anteriormente, ela é uma coisa, sabe, intacta, nada nos abala ali. Quando a gente tá na rocha, nada nos abala, nenhuma tristeza, nenhuma pandemia de quarentena, nenhum bullying que às vezes os nossos coleguinhas podem fazer conosco, sabe, nada nos abala, porque nós estamos no nosso lugar certo e a nossa identidade é forjada nessa rocha. Mas quando nós construímos a nossa vida na areia, sem ler a palavra, sem orar, sem criar um relacionamento com Jesus, a gente acaba se tornando vulnerável e as coisas começam a nos atingir. Então, às vezes, situação que nos deixa triste, a gente não tem o sentido de ter Jesus para nos alegrar, porque a gente não tem esse relacionamento com a palavra. Ou, por exemplo, acontece uma situação muito chata, que a gente nos deixa chateado, que nos deixam aflitos. Por exemplo, até mesmo essa quarentena, sabe? A gente fica, muitas pessoas, elas acabam não tendo esperança por não conhecer quem Jesus é. E aí elas começam a se destruir como se fosse uma casa literalmente na areia. Mas nós que temos a Jesus, que temos essa convicção, nós não precisamos ter esse medo, porque nós temos essa esperança, nós temos essa paz que é a rocha, que é Jesus. Então, o que eu quero deixar no coração de vocês, né, é realmente isso, que a gente possa, né, ver qual que é a nossa casa, onde que nós estamos construindo esta casa e realmente construir a nossa casa no lugar certo. E agora chegou a hora que eu mais amo, que é a hora da memorização. Então vamos junto, a nossa memorização, já tô até com o texto aqui, tá lá em Mateus 7. Eu vou só achar o versículo, é o versículo 24, que é o da nossa... pra gente, né, relembrar o que a gente falou. E lá em Mateus 7:24 diz assim: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu essa casa na rocha. Então, quando a gente ouve a palavra de Deus e a gente pratica, a gente exerce, né, para sermos mais semelhantes a Jesus e mais semelhantes em questão dos ensinamentos que Deus ele nos dá, a gente se torna uma pessoa sábia e constrói a nossa casa na rocha. E essa é a vontade de Deus para nós. Ele anseia que a gente construa essa casa nessa rocha que é Jesus, para que nada venha nos abalar, mas que a gente venha a ser mais fortificados e estejamos mais perto de quem Deus é. E lembrando, né, eu acho super válido a gente lembrar que quando nós estamos com a nossa vida na rocha, a gente tem a nossa identidade, né, como eu falei, forjada. E a nossa identidade, a minha e a sua aí, é a identidade de filhos de Deus. Então, se nós somos filhos, a nossa vida ela tem que estar nessa rocha que é inabalável, essa rocha que é Jesus. Bom, galera, é isso que eu queria falar com vocês. Espero que Deus tenha falado um pouquinho, né, no coraçãozinho de cada um. E eu aguardo muito vocês domingo, pra semana que vem a gente marcar numa nova viagem aí, que vai ser super divertida. Um beijo e tchau!